Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, o vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre ativos biomiméticos. Eu resolvi trazer esse assunto hoje porque eu vejo que poucas pessoas comentam e eu acho interessante vocês ficarem sabendo. Então, antes da gente começar a falar dos ativos biomiméticos, eu tenho que falar então o que é a biomimética. A biomimética, ela é uma área, né, da ciência, dentro da ciência, que se inspira na natureza para desenvolver funcionalidades úteis ao ser humano. Consequentemente, os ativos biomiméticos, eles mimetizam, ou seja, eles imitam processos, né, biológicos, processos que naturalmente acontecem no nosso organismo. E qual que é a vantagem desses ativos biomiméticos? Então, primeiramente, por mimetizar uma função já orgânica, né, uma ação que já acontece no nosso organismo, eles são tidos como ativos mais seguros. A chance deles causarem alguma sensibilização ou irritação na pele são reduzidas. E aqui eu vou deixar claro, né, como o nosso assunto aqui do canal sempre é cosmecêuticos, ativos, né, relacionados com a pele, eu vou trazer um pouquinho essa questão de pele, né, na função na pele e nos anexos cutâneos, por exemplo, o cabelo. Mas esses ativos biomiméticos, eles também estão inseridos em outros sistemas biológicos, né? Enfim, não só o sistema tegumentar, que é a nossa pele. Então, quais que são os exemplos que nós temos, né? Então, principalmente dois exemplos de ativos biomiméticos. Os fatores de crescimento e os peptídeos biomiméticos. Os fatores de crescimento, eles são moléculas proteicas, né, que são sintetizadas no nosso organismo e eles têm funções específicas. Eles participam, né, falando da pele, eles participam em várias etapas do ciclo e metabolismo celular. Então, eles estão presentes aí na regeneração celular, cicatrização, rejuvenescimento, questão de tratamento capilar também. E alguns exemplos que nós temos é o fator de crescimento epidermal, o fator de crescimento fibroblástico, o fator de crescimento vascular, entre outros. E é legal comentar que já existem vários produtos industrializados, né, aí no comércio para a gente adquirir, que contenham, né, fatores de crescimento, e também em farmácia de manipulação, né, o que é bem interessante manipular o teu cosmecêutico, porque é a maneira onde você tem como ser um indivíduo, né, onde você tem um produto individualizado e direcionado para as tuas necessidades. Então é bem bacana também. Além dos fatores de crescimento, então nós temos o outro exemplo que eu citei para vocês, que são os peptídeos biomiméticos. Os peptídeos biomiméticos, eles são estruturalmente, né, a estrutura química deles é idêntica aos peptídeos encontrados na nossa pele. E eles têm uma alta especificidade. Então, uma vez que eles permeiam a pele e chegam lá no sítio de ação, eles vão se ligar aos receptores e após ocorrer essa ligação, vai desencadear a ação cosmecêutica desejada. Um exemplo de um peptídeo bioidêntico, que é uma alternativa ao Botox, por exemplo, é o acetilhexapeptídeo 8. Esse peptídeo ele é uma réplica de uma parte de uma proteína que está relacionada à contração muscular. Então, por exemplo, se eu aplico esse biopeptídeo na pele, né, ele vai permear, vai inibir fortemente a contração muscular, né, ele vai ter uma ação mimética a essa proteína que nós temos no organismo, nessa proteína endógena, que é a SNAP25, e eu não vou ter, então, se eu não tenho a contração muscular, eu não vou ter a formação de linhas de expressões e rugas. Os peptídeos, vale lembrar que os peptídeos biomiméticos, eles podem ser de origem tanto vegetal quanto animal. Então, a partir disso, eu posso ter peptídeos naturais, peptídeos biomiméticos naturais, naturalmente derivados, ou seja, eu pego essa molécula que é natural e eu faço uma derivação dessa molécula, uma derivação química, ou ainda eu posso sintetizar, né? Então eu posso fazer um peptídeo biomimético sintetizado.
Não importa, na verdade, a origem dele, mas ele tem que realmente permear a pele e chegar lá no sítio de ação para exercer a função. É diferente de eu falar um ativo, um composto biomimético e biocompatível. Eu tenho polímeros, lipídios que são biocompatíveis, ou seja, eu posso estar usando com segurança na pele, mas não necessariamente que esses componentes vão ter alguma ação cosmecêutica. Então vejam bem a diferença. Outro ponto que é importante esclarecer, então em relação ao ácido hialurônico, por exemplo, tá? Então eu já mostrei para vocês um desenho da matriz extracelular quando eu fiz o vídeo do Substiane da La Roche. Então a matriz extracelular é aquele espaço que nós temos entre as células, lá na nossa derme. Então o ácido hialurônico, né, o hialuronato de sódio, ele faz parte dessa matriz extracelular. O ácido hialurônico, ele vai ter a ação hidratante, porque ele é uma molécula, né, ele é um polissacarídeo, um glicosaminoglicano, que tem alta capacidade de se ligar à água, e também ele participa da diferenciação, proliferação celular. Então é um componente extremamente importante ali na nossa matriz extracelular. Porém, quando eu faço uso de um cosmecêutico que contenha o ácido hialurônico, nem sempre ele vai ser biomimético. Por quê? Porque para permear a nossa pele, a molécula química ela não pode ser muito grande. Então tem autores aí que colocam até 500 kilodaltons, outros a partir de 1000 kilodaltons, né? Isso seria a dimensão da molécula. No caso do ácido hialurônico, para ele ser permeado, ele tem que ser um ácido hialurônico de baixo peso molecular, ou um hialuronato de sódio de baixo peso molecular, ou seja, ele tem que ser uma molécula menor. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir permear a nossa pele e ele vai ficar aqui na superfície. Então tem que tomar cuidado que nem sempre, quando vocês virem lá na formulação hialuronato de sódio ou ácido hialurônico, ele vai servir como preenchedor, tá? Então nós temos aquele componente, né, o ácido hialurônico que é injetável, lá pelos dermatologistas ou profissionais qualificados para fazer o preenchimento. Então faz o preenchimento de olheiras, o labial, enfim. Mas nós temos aí cosmecêuticos que também promovem o preenchimento. Nesse caso, o ácido hialurônico que tem nesses cosmecêuticos, ele tem que ser de baixo peso molecular para poder permear nossa pele. Se ele for um ácido hialurônico de alto peso molecular, ele vai ficar apenas aqui na camada mais externa da pele, na superfície, e como ele é um polissacarídeo, ele vai formar um filme e vai ter uma ação aí mais hidratante. Mas fora isso, ele não vai ter ação preenchedora. Por quê? Então, novamente, porque como ele é uma molécula muito grande, ele não permeia. Então, para resumir essa questão do ácido hialurônico, que eu vejo que várias pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Se for um ácido hialurônico de baixo peso molecular, ótimo, ele vai permear a nossa pele, vai chegar lá na camada da derme e vai fazer a sua ação biomimética lá na matriz extracelular. Se ele for um ácido hialurônico de alto peso molecular, ele não vai permear e vai ficar somente aqui em cima, né, da nossa pele, na camada mais externa, tendo uma função mais hidratante, porque ele vai ser um formador de filme. Então, espero que eu tenha aí, que vocês tenham entendido e essa diferença, né, desse ácido hialurônico que às vezes confunde um pouco. E é isso, pessoal. Hoje era isso que eu queria conversar com vocês. É só um pouquinho, o assunto é bem extenso, mas eu vou trazer alguns produtos aí que eu quero fazer uma resenha e mostrar para vocês, conversar um pouco sobre a composição. E já tem alguns que têm fatores de crescimento, que têm peptídeos biomiméticos, e daí eu achei importante fazer esse vídeo primeiro para vocês entenderem um pouquinho como é que isso tudo funciona. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de avaliar, que é bem importante para a divulgação do canal, e também para o YouTube entender que você gosta do conteúdo, daí é mais fácil dele estar te notificando toda vez que eu coloco vídeo novo por aqui. Também se inscreva se tu não é inscrito, se tu é novo, né, seja bem-vindo. E qualquer dúvida deixa aí também nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!